Quanto eu orei, meu Deus, quantas palavras. Uma das coisas que o Senhor mais está ministrando ao meu coração nessa manhã a respeito, vira e mexe, Deus ele tem ministrado a respeito disso, né? A respeito de realinhamento da rota. Realinhamento da rota. Deixa eu achar essa passagem aqui. Muito, muito bom. Acho que é Atos 16. Deixa eu olhar aqui. Minha outra Bíblia tá lá embaixo. Minha preferida tá lá embaixo. Aí a gente vai se virando com as outras que estão aqui em cima. Vamos lá. Atos 16. Eu tinha uma palavra aqui, tá, gente? Mas eu acredito que não era aquela palavra ali que Deus queria, tá? Eu acredito que Deus tem outra orientação aqui para mim e para você, tá bom? Então a palavra de Deus, ela tá em Atos 16 e eu vou ler do 4 até o 10. Tá bom? Vou ler do 4 até o 10, só para você ter ideia do que aqui o Senhor quer falar com você. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos, pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem às decisões. Assim a igreja ficava mais forte na fé e o número de cristãos aumentava dia após dia. E aí o 6 diz: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia Galáxia. Quando chegaram perto do distrito, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou. Não, isso aqui é muito bom, gente. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. E naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo ali. Que Deus ministre ao nosso coração e que Deus nos oriente, nos direcione no nome de Jesus. Queridos, olha só, hoje eu tinha já deixado aqui aberto uma palavra, né, que estava lá em Salmo. E quando eu já entrei, o Senhor falando muito a respeito de recalcular a rota. E eu comecei a lembrar dessa palavra aqui com muita clareza no meu coração, que é a palavra de quando Paulo, ele está nas suas viagens já missionárias, ele está ali fazendo a missão que Deus colocou, tá? O projeto, a missão, o propósito. Paulo já estava em um cumprimento de projeto, de propósito e de missão. Só que olha que interessante. Eu já posso estar num projeto de chamado, propósito e missão. Mas ainda assim, no decorrer da minha jornada, eu posso ir em direções que o Espírito Santo não quer que eu vá.
Eu posso tomar decisões que o Espírito Santo não quer que eu tome. Eu posso dar passos que o Espírito de Deus não quer que eu dê. Então, uma das coisas que nós precisamos estar completamente alinhados e atentos à voz do Espírito Santo nas nossas vidas, à direção do Espírito Santo nas nossas vidas, o agir e o mover de Deus nas nossas vidas. Porque Paulo, ele estava fazendo as viagens missionárias, o propósito de Deus, aquilo que Deus orientou. Eles chegavam nas cidades e eles traziam uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Eles traziam as orientações que os apóstolos tinham dado. E aquela igreja crescia, aquela igreja era fortalecida na fé. Aquelas pessoas cresciam, aquelas pessoas eram fortalecidas na fé. Então o que eles estavam fazendo era uma coisa boa? Era uma coisa positiva? Era uma coisa abençoada por Deus? Era uma direção de Deus? Era. Só que no decorrer da jornada, a palavra de Deus diz que o Espírito não deixou que eles anunciassem a palavra na província da Ásia. Não deixou. Não permitiu. Queridos, depois, lá na frente, Paulo vai para essa região. Depois, lá na frente, Paulo vai para essa região. Só que naquele momento ali, o Espírito Santo não deixou. E na outra passagem, a palavra diz que o Espírito Santo o impediu que ele fosse ministrar a palavra naquele lugar. Então, se você não estiver atento à direção, à orientação do Espírito Santo, às vezes o Espírito de Deus está falando, direcionando e orientando, e você está pensando que Cristina, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Vou trazer essas orientações a respeito do jejum e vou trazer também lá nos meus stories para que as pessoas possam entender. Nos grupos também eu vou mandar, tá? Pra gente alcançar aí o máximo de pessoas possíveis no nome de Jesus. E é interessante, queridos, porque todo mundo precisa de ouvir a palavra? Precisa. Todo mundo precisava da direção que Paulo estava dando? Precisava. Só que o Espírito Santo sabe a hora certa, o momento certo, a direção certa, como fazer, de que maneira fazer. Por quê? Às vezes, nós fazemos a coisa certa no tempo errado. Ouça isso. Às vezes, nós fazemos a coisa certa no tempo errado. Às vezes a gente faz a coisa certa no tempo errado. E como é no tempo errado, aquilo se torna infrutífero. Paulo estava indo para um lugar. Só que o Espírito Santo diz: ei, Paulo, você não vai para esse lugar. Paulo tinha uma rota, tinha uma direção. E o Espírito Santo disse: ei, Paulo, não é essa rota hoje. Não é essa direção hoje. Ei, Paulo, eu vou te impedir. Queridos, olha o nível de comunhão com a pessoa do Espírito Santo que Paulo tinha. Olha o nível de intimidade com a pessoa do Espírito Santo que Paulo tinha. Que ele se permitiu ouvir a voz de Deus. Ele se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele se permitiu ser reconduzido, realinhado. Ele se permitiu ter a sua rota reorganizada. Queridos, olha como isso é poderoso, sabe por quê? Às vezes nós estamos dizendo assim, não, Deus me falou, Deus me mandou, e Deus tinha falado com Paulo.
a respeito de ministrar o evangelho, a respeito de levar as boas notícias, a respeito de levar orientação para as igrejas. Só que quando o Espírito Santo veio, Paulo, não vai para esse lugar não. Paulo, ainda não é o tempo de você entrar nessa região, nessa ambiência, nesse lugar. Paulo, acalma, aquieta. Queridos, e quando Paulo parou para ouvir o Espírito Santo, quando Paulo, ele aquietou o coração dele, a palavra de Deus, ela diz que Paulo teve uma visão. E ele viu um homem de pé que pedia ajuda e disse assim: passa pela Macedônia. E naquele momento, Paulo entendeu, pronto. Eu não vou para a galáxia, não. Ainda não é o tempo de ir para a galáxia. Mas é o tempo de ir para a Macedônia. Tem pessoas que lá precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio, da direção de Deus, da direção do Espírito Santo. E Paulo, ele faz o quê? Um recalcular da sua rota. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Talvez você ouviu a voz de Deus em determinado ponto e você seguiu. Pá. Só que Deus agora está dizendo para você: ei, eu quero que você tome essa direção. Ei, eu quero que você vá por esse caminho. Você precisa entender que o mesmo Deus que mandou Noé construir a arca durante 120 anos, segundo aquilo que a gente aprendeu, segundo aquilo que a palavra diz, 120 anos construindo uma arca. Você precisa entender que o mesmo Deus que deu a orientação para Noé construir durante 120 anos, foi o mesmo Deus que quando finalizou o dilúvio disse: queima a arca. Queima a arca. Bota fogo na arca. Queima. Acabou. O mesmo Deus que deu a direção para construir. Foi o mesmo Deus que deu a direção. Acabou. Faz um holocausto. Acabou aqui. Não tem mais arca. Não tem necessidade mais da arca. Acabou o projeto da arca. Querido, 120 anos. Nenhum projeto. Deus falou: acabou o projeto. Agora já teve o dilúvio, já passou. Agora você vai construir uma nova história. Queima a arca. Acabou. O mesmo Deus que tinha dado orientação para Paulo ministrar o evangelho por onde ele passasse. Trazer as boas novas. Trazer as orientações que eram dadas no presbitério. É o mesmo Espírito Santo que diz: você não vai para esse lugar. Você não vai nessa direção. Você não vai fazer isso. Você não vai entrar por esse caminho. E é porque era errado o caminho? Não. É porque não era o tempo certo. É porque não era o momento certo. É porque não era a hora daquela região. Não era ainda o momento da província da Ásia. Ainda não era o momento da região da galáxia. Mas era tempo de Deus resgatar o povo da Macedônia. Olha, só para provar, Macedo tá aí. Era o tempo de resgatar o povo da Macedônia. Tinha um homem de pé na visão que dizia: passa pela Macedônia. Passa pela Macedônia. Vem para esse lugar. E eu creio, queridos, que o que Deus quer falar com você nessa manhã é que é tempo de recalcular a sua rota. Nós estamos há 3 meses exatamente do final do ano. Ontem foi o dia 1º de outubro. Nós iniciamos um novo ciclo. Um novo ciclo. E eu preciso fazer a coisa certa do jeito certo.
Eu preciso fazer a coisa certa na hora certa. Então eu não preciso apenas discernir o que fazer, mas como fazer e em que momento fazer. Eu preciso fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo. Paulo, mais tarde, ele vai para a Galáxia e ele alcança toda aquela região. Mas na hora certa, no tempo certo. Existe um tempo de Deus para todas as coisas na nossa vida. E muitas vezes, queridos, você espera iniciar cada ano para tomar decisões, para colocar projetos, para fazer, para acontecer. Não, no final do ano eu vou recalcular minha rota. Deus está dizendo, não, é agora. Ah, no final do ano eu vou começar a cuidar da minha saúde. Não, Deus está dizendo, é agora. Ah, no final do ano eu vou começar a cuidar da minha família. Não, é agora. Talvez no final do ano não dê tempo mais, não. No final do ano eu vou fazer um jejum e vou me conectar mais com Deus. Não, é agora. Recalcular a rota agora. No final do ano eu vou começar a observar para poder organizar minhas finanças. Não, é agora. No final do ano eu vou pedir perdão a quem eu preciso pedir perdão. Eu vou liberar perdão para quem eu preciso liberar perdão. Eu vou organizar o que eu preciso. Não, é agora. O tempo de recalcular a sua rota é hoje. É agora. É tempo de você ouvir a voz de Deus. É tempo de você ouvir o que o Espírito Santo está te conduzindo. É tempo de você aquietar o seu coração para as muitas outras vozes. É tempo de você ouvir a voz de Deus. Deus está falando, queridos, é nós que precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. Deus está nos conduzindo, mas é nós que precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, conduza-me. É nós que muitas vezes precisamos de rendição. Eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer. Não é amanhã, é agora. É tempo de recalcular a rota. Talvez tem pessoas que Deus tem para você alcançar agora, hoje, ainda durante esses 3 meses. E eu quero, queridos, misturar. Eu quero misturar o jejum de Daniel junto com a palavra de Obed-Edom. Quero misturar. Eu quero misturar o mover que Deus fez na vida de Daniel por intermédio de um jejum. E a palavra de Deus diz, quando eu comecei a fazer o jejum, o anjo já foi enviado. Eu quero trazer o conceito de 3 meses da casa de Obed-Edom. Meu Deus! Por conta de 3 meses da presença de Deus na casa de Obed-Edom, tudo mudou, tudo foi transformado, tudo foi impactado. A casa dele mudou, a família dele mudou, a situação dele mudou. Ao mover uma glória de Deus, queridos. E eu quero dizer para você, quando a presença de Deus entra numa ambiência, é impossível essa ambiência se tornar o mesmo jeito. Tem relatos, queridos, de avivamentos que aconteceram em regiões diferentes. E por conta desses avivamentos, toda a região, todo o país foi transformado. A Coreia do Sul é um dos países que mais foi impactado pelo Evangelho. Um lugar de guerra, de pobreza, de falta, de necessidade. Deus levanta um homem chamado David Paul Yong-Shu. E por conta desse um homem que Deus levanta nesse lugar, por conta de uma evangelista insistente,
ela ganha Paul Yong-Chul na beira da morte para Jesus. Esse homem, ele se posiciona de tal forma que o seu país é completamente transformado. Ele deixa um legado naquele lugar. Um histórico de vida, de transformação. Deus não precisa de muitas pessoas. Deus precisa de pessoas comprometidas. Olha o que Paulo fez, quer dizer, eu não sei se você já observou o nível de transformação que aconteceu por intermédio de Paulo, mas Paulo, ele é o apóstolo mais incrível que tem na palavra. Mas não tem ninguém que se compara a ele, não tem. É impactante o nível de impacto que ele causa no mundo e até hoje ele causa na minha vida, na sua vida. E por que que Paulo pode ser usado com tanto poder, com tanta graça, com tanta autoridade? Uma das questões era porque ele estava disposto a ouvir a voz de Deus. Uma das questões é porque ele estava disposto a se render aos planos, aos projetos de Deus para a vida dele. Quando Jesus se encontra com Paulo, ele cai. E a sua queda, Jesus, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Ali, o Espírito Santo recalcula a rota de Paulo. Recalcular da rota. Ele estava indo em uma direção para matar cristãos e de repente Deus diz: não. Ao invés de matador, você vai ser um doador de vida. Um transformador de pessoas. Um estabelecedor de princípios, de valores por onde você passar. Recálculo de rota. Quando Paulo estava indo para a galáxia, o Espírito Santo impediu. Sensibilidade à voz de Deus, sensibilidade à voz do Espírito. Sensibilidade ao tempo certo, à hora certa. Eu quero dizer para você que existem portais celestiais, queridos, que tem tempo certo dele se abrir. E se eu e você não estiver atento, nós perdemos o tempo certo. Nós perdemos o mover no reino espiritual. Nós fazemos às vezes a coisa certa na hora errada. Deus está te chamando hoje para que você recalcule a sua rota. Deus está te chamando hoje para que você faça a coisa certa no tempo certo. Deus está te chamando hoje para que você alinhe a sua mentalidade, para que você reorganize o que precisa reorganizar. Deus está te chamando hoje para que você estabeleça projetos, metas, objetivos. Até o final do ano tem muita coisa para acontecer. Talvez você chegou aqui e você disse assim: não, já estou chegando no final do ano, tem mais nada para acontecer, o que já tinha que ser já foi, o que já tinha que dar já deu. Não, Deus está dizendo não. Não. Tem uma unção de Obed-Edom sobre as nossas vidas até esse final de ano. Tem um movimento profético que Deus quer fazer. Tem um realinhamento de rota que Deus quer estabelecer nas nossas vidas. Tem um mover profético de Deus para nós. Tem um ajustar de cada área da nossa vida, um ajustar, ó. Não vai por aqui não. Quantas pessoas, queridos, Deus foi ministrando a respeito de alguma área da sua vida e você demorou de tomar decisão. Quantas pessoas Deus às vezes vem falando a respeito do casamento. Cuida melhor do casamento, faz isso, faz aquilo. Não ouve. Não ouve. E quando se dá conta, acabou. Eu lembro de um casamento que a gente acompanhou. Tinha 13 anos de casamento e de repente o casamento acabou. A mulher foi embora.
A mulher não quis. A mulher deixou a filha, a mulher deixou as coisas de casa, a mulher só pegou as roupas e foi embora. Sabe o que o homem falou? Ah, eu não entendi, eu achei que estava tudo bem. Tudo bem. Que estava tudo bem, que estava tudo em paz, que estava tudo tranquilo. Para ele. Mas quantas vezes Deus já estava ministrando para ele, inclusive eu falei. Recalcula a rota, reorganiza, toma decisões diferentes, se posiciona de uma forma diferente. Queridos, e quantas vezes na nossa vida, na nossa jornada, na educação dos nossos filhos, no nosso casamento, quantas vezes Deus está nos dando direção para a gente realinhar a rota, para a gente reorganizar, para a gente tomar decisões assertivas, para a gente buscar mais a presença. Queridos, nós temos sido inundados de imundície, de lixo, de porcaria, de informações erradas. Nós temos sido inundados de tantas coisas. E se eu e você não estiver atento ao recalcular de Deus, às vezes a gente vai fazer a coisa certa na hora errada e do jeito errado. Deus quer que eu e você faça a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Não adianta eu só fazer a coisa certa. Precisa ser do jeito certo e na hora certa. Davi foi buscar a arca. Era a vontade de Deus, era. Só que ele foi buscar a arca. Mas ele foi buscar do jeito errado. Era no tempo certo? Era. Mas ele foi buscar do jeito errado. E porque ele foi buscar do jeito errado, morreu várias pessoas. Pessoas podem morrer se a gente fizer do jeito errado. Pessoas podem morrer se a gente fizer na hora errada. Na Macedônia, tinha pessoas que precisavam de socorro, de ajuda, de auxílio. Ei, socorre, passa por aqui. Paulo precisou entender. Não é o tempo da galáxia. É o tempo da Macedônia. Não é o tempo de ir para a galáxia. Vai chegar o tempo. Vai chegar. Vou fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. É tempo de ir para a Macedônia. E a palavra de Deus diz que logo depois da visão, resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus havia chamado para anunciar o evangelho àquele povo. Certeza, convicção. Às vezes, queridos, nós não temos certezas e convicções, porque a gente não passa tempo suficiente para ouvir Deus. Anota isso. Às vezes a gente não tem certeza e nem convicção daquilo que é a orientação de Deus para nós. A gente não sabe o que fazer, nem do jeito que fazer e nem que hora fazer. Por que a gente não sabe o que fazer, nem do jeito que fazer e nem que hora fazer? Porque a gente não passa tempo suficiente ouvindo a voz de Deus. Porque a gente não passa tempo suficiente tendo comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Porque a gente não passa tempo suficiente mortificando a nossa carne para que o nosso espírito tenha vida. Para que o nosso espírito ouça o Espírito Santo de Deus. E aí eu não sei o que fazer, nem como fazer, nem o tempo certo para fazer. Eu quero te dizer, nesses próximos 21 dias, nós vamos entrar em um jejum. Eu quero convidar você para entrar nesse lugar. É tempo de recalcular a sua rota. É tempo de recalcular a minha rota. É tempo de recalcular a nossa rota. Nesses 21 dias, Deus vai mostrar para você o que fazer, como fazer e a hora certa de fazer. Nesses 21 dias, Deus vai te conduzir, te direcionar, te orientar. Nesses 21 dias, eu creio que Deus vai nos dar experiências poderosas, impactantes, transformadoras.
nesses 21 dias. Eu creio que pessoas aqui vão viver um tempo tão restaurador, de tantas mudanças como você não viveu o ano inteiro. Pessoas daqui vão finalizar o seu ano de forma diferente, porque você vai traçar novas rotas, nova direção, nova orientação, guiada pelo Espírito Santo, conduzida pela presença de Deus. Durante esses 21 dias, eu quero que você entre no grupo do Telegram. Eu vou colocar no meu story novamente hoje, o grupo do Telegram. É lá no grupo do Telegram que eu vou mandar. Eu vou mandar atividade todo dia. Você não vai ter nem desculpa, não sei o que fazer, porque eu vou te orientar. Eu vou te orientar. O que fazer? Você vai dar passinhos para um lugar de crescimento, para um lugar de transformação. Eu quero dizer para você, essa mensagem aqui pode chegar a muito mais pessoas. A gente pode fazer um jejum com muita gente. Muita gente. E a proposta que eu vou trazer desse jejum é um jejum de Daniel. Aonde você vai tirar da sua vida, durante esses 21 dias, tudo aquilo que é de origem animal. Tudo aquilo que é de origem animal, você vai tirar. E você vai ficar só com verdura, legumes, grãos, frutas, tá? Então, assim, é um jejum fácil? Não. É desafiador. Principalmente eu, que eu tenho o espírito do leão. Então, eu como carne todo dia, só pra você ter ideia. Carne vermelha. Eu como carne todo santo dia. Só pra você ter ideia, aqui em casa, pelo menos 2 vezes na semana eu faço churrasco. Eu como muita carne. A minha família come muita carne. Mas a gente vai fazer o quê? O jejum de Daniel, tá? Então eu quero te dar essas orientações, sabe por quê? Porque é tempo de recalcular a nossa rota. É tempo de ouvir Deus. É tempo de saber o que fazer, como fazer e o tempo certo de fazer. Fazer a coisa certa, do jeito certo e no tempo certo. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem orientações, Deus tem tesouros na eternidade que você precisa trazer à existência. As coisas que não são como se já fosse. Você precisa se mover no reino espiritual. Queridos, é real. O céu não age, o céu reage. As ações, as atitudes, ao mover a atmosfera que a gente cria. Vamos construir intencionalmente uma atmosfera de fé, de milagres, de intimidade, de comunhão, de proximidade. Em nome de Jesus. Eu vou trazer mais mastigadinho essa orientação do que pode, do que não pode. Ovo não, ovo é de origem animal. Se você é do ovo, nada de ovo. É brabo o jejum. E nós vamos ter esse tempo com Deus, de intimidade, de oração, de leitura da palavra, de comunhão. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você, é tempo de recalcular a sua rota. É tempo de ouvir a voz do Espírito Santo. É tempo de calar as outras vozes. Quantas vozes estão gritando pela tua atenção? Quantas vezes você está fazendo coisas que o Espírito Santo não direcionou? Não direcionou. Tempo de recalcular a nossa rota no nome de Jesus. Eu vou orar por você. Depois da oração aqui que eu vou orar, eu vou ficar aqui por alguns minutos para tirar dúvidas a respeito do jejum, tá bom? E eu vou mandar tudo orientado lá no grupo do Telegram. Pra gente começar o jejum, sabe que dia? Amanhã. Eu tô começando hoje com a minha família, conversei ontem à noite, né? Então, com vocês, a gente vai começar amanhã. E eu vou ficar aí
com vocês, né, durante esse processo inteiro. E vai ser bênção de Deus para minha, para a tua vida. Vai ser um tempo transformador. Eu creio no nome de Jesus. Foi Atos 16, do versículo 4 até o 10. Tá bom? Então vamos. Senhor, nós oramos. Queremos te louvar e te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Nós recebemos, Senhor, o recalcular da nossa rota. Nós cremos, ó Pai, que ainda nesses 3 meses, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, na nossa jornada de vida. Nós cremos, ó Pai, que o projeto que o Senhor estabeleceu para nós é um projeto impactante, de muita transformação. Senhor, e quantos estão como aquele homem da visão de Paulo, de pé, dizendo para cada um de nós, passa por esse lugar. E quantas vezes, Senhor, nós não temos ouvido, visto, sentido a tua presença. Quantas vezes, Espírito Santo, nós estamos cauterizados por conta de tantas outras vozes. Mas nessa manhã, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos e os nossos sentidos espirituais. Que verdadeiramente, Senhor, nesses dias, sejam dias de intimidade, de comunhão, de presença, de mergulhar em águas mais profundas. Senhor, que verdadeiramente nós tenhamos a experiência de Daniel, de ouvir a resposta do Senhor. Que nós tenhamos a experiência de Obed-Edom, de ver a nossa casa, vida e família completamente transformada. Completamente transformada por intermédio da tua presença, a tua presença. Nós te agradecemos por essa manhã. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Que o startar da nossa semana, nós tenhamos a melhor semana da nossa vida até então, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.